Agora, a gente vai falar de um caso, né, Carol, que está repercutindo no Brasil inteiro essa semana. É a história dos 3 técnicos de enfermagem suspeitos de assassinar pacientes num hospital do Distrito Federal. A investigação policial revelou que as mortes foram causadas por injeções de medicamentos letais e até de desinfetante nas vítimas. Três suspeitas de homicídios dentro de um hospital. Deita! Polícia! A morte de pessoas que procuraram por tratamento. E a prisão de 3 técnicos de enfermagem. Polícia! Miranilde Pereira da Silva, professora aposentada, 75 anos. João Clemente Pereira, servidor público, de 63 anos. Marcos Raimundo Fernandes, carteiro, 33 anos. Eles estavam internados na UTI de um hospital em Taguatinga, no Distrito Federal. Os 3 morreram após receber várias injeções aplicadas por um técnico de enfermagem. As mortes chamaram a atenção do próprio hospital, que passou a investigar os casos, porque os pacientes tiveram piora repentina, não tinham histórico de doenças cardíacas e estavam internados em leitos que estavam próximos. A polícia comprovou que as injeções eram de medicamentos tóxicos e até de desinfetante. A gente detectou elevados níveis de uma substância no sangue, que está diretamente relacionada à ocorrência das paradas cardíacas. Um crime que surpreendeu até quem está acostumado a investigar bárbaros assassinatos. O que mais chama atenção, assim, primeiro é a covardia, né? Que eram pessoas que estavam acamadas e sob os cuidados deles, né? Então, a pessoa que estava ali para cuidar, estava ali matando esses pacientes. Quem estava na UTI para cuidar dos pacientes era o técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva, de 24 anos. Segundo a polícia, ele agia acobertado pelas colegas Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos, e Marcela Camille Alves da Silva, de 22. Uma era o primeiro emprego dela, ele que estava treinando ela, era a dupla dele lá do hospital. E a outra era uma amiga de longa data dele, já havia indicado ele em outros empregos. Então, assim, eles tinham uma relação mais próxima, né? Após ser confrontado com as imagens das câmeras do hospital, o técnico confessou os crimes. Demonstrou uma frieza completa, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nem nada nesse sentido. Nas filmagens, tanto do Marcos falsificando a receita do medicamento utilizado, ele buscando esse medicamento na farmácia da UTI, depois ele preparando essa medicação, nessa primeira filmagem, ele preparou juntamente com a Marcela estava junto com ele. Ele esconde as seringas no bolso do jaleco, depois ele vai até o quarto e aplica essas injeções e poucos segundos depois a vítima tem a primeira parada cardíaca, a primeira vítima. Era a professora Miranilde. Ela lecionava nessa escola antes de se aposentar. Criou 4 filhos e tinha 8 netos. Por toda a vida dela, a Dona Miranilde foi uma pessoa muito bondosa. Uma pessoa que exarava a bondade. Ela chegou ao hospital caminhando com dores intestinais e morreu no dia 17 de novembro. A equipe do hospital entra, eles também ajudam na reanimação, acredito eu, para até disfarçar, né, o que eles haviam feito. A vítima volta, aí ele dá mais uma injeção, a outra massagem, ela volta de novo. Depois fazem pela 3ª vez, ela volta novamente. Aí na 4ª vez, novamente, ele ressuscita de novo a vítima. Das 3 vítimas, a professora foi a que mais sofreu. Acredito eu que ele já estava sem a medicação, já tinha acabado. Ele então vai até a pia do quarto da UTI, pega um desinfetante de bancada que estava ali, joga num copo o conteúdo desse desinfetante e aspira mais de 10 injeções com esse desinfetante. Depois ele vai com essas injeções de desinfetante e começa a aplicar na veia da vítima. Aplica mais de 10 injeções de desinfetante, quando então a vítima tem uma nova parada e dessa vez ela colapsa. O Instituto de Criminalística marcou o horário de toda a ação de Marcos naquele dia. É algo que chama a atenção, o excesso de movimentações, a maneira com que são manuseados as seringas, né, os equipamentos ali de trabalho do técnico. Marcos foi até a farmácia e retirou alguns medicamentos. Minutos depois, esvaziou as seringas na pia
e encheu com outra substância. Pouco depois, aplicou uma injeção na paciente. Após 8 segundos, ela teve a primeira parada cardiorrespiratória. Foram 4 horas e meia de sofrimento, numa sequência de aplicações, paradas e reanimações. A gente viu que ele realmente queria matar, né? Porque se ele tivesse dado por engano aquela medicação, ele ia dar uma vez e parar. Mas não, ele ficou tentando, e depois sem o remédio colocou desinfetante. O técnico despejou o desinfetante num copo, encheu as seringas e aplicou várias vezes na paciente. Miranilde morreu minutos depois, após 5 paradas cardiorrespiratórias. O que a linha do tempo mostra, de fato, uma insistência. Ela mostra que seguidas vezes existiram movimentos que resultaram em parada cardiorrespiratória. Ele tirou do convívio da nossa família uma pessoa boa. É um ato assim de extrema violência e covardia. Depois da primeira morte, os fatos registrados indicam que Marcos não se deu por satisfeito. Os investigadores levantaram mais uma grave suspeita. O técnico de enfermagem teria aplicado desinfetante na veia não só de uma, mas de 2 vítimas. 18 minutos depois que a professora morreu, ele foi até o leito de João Clemente e aplicou 3 injeções em 13 minutos, a última com o líquido do copo com desinfetante. João morreu naquela madrugada. A saúde do meu pai, em geral, era boa. Ele não tinha nenhuma doença grave, não tinha nenhuma cardiopatia, ele só tinha hipertensão mesmo, mas era controlada. Os filhos contam que João Clemente foi ao hospital após sentir tontura. Ele foi operado para a retirada de um coágulo na cabeça e estava se recuperando bem. Quando eu estava lá, ele não teve nenhuma piora, estava estável, melhorando aos poucos. Causou estranheza em todo mundo quando soube da morte dele, porque não foi a queixa que levou ele para o hospital, não foi nada cardiológico. A terceira morte foi registrada em 1º de dezembro. Marcos Raimundo entrou na UTI lúcido, com dores no estômago e nas costas, e morreu após as injeções aplicadas pelo técnico de enfermagem. Ele deixou uma filha de 5 anos que pergunta todos os dias pelo pai. É algo que foi devastador para toda a família, para os colegas de trabalho que gostavam muito dele. Marcos Vinícius, Amanda e Marcela Camille foram demitidos do hospital e presos. Eles são investigados por homicídio qualificado, que prevê uma pena de 12 a 30 anos de prisão pela participação em cada crime. Em nota, a defesa de Marcos Vinícius afirma que não há sentença condenatória, tampouco pronunciamento judicial que reconheça a prática de crime por parte do investigado e que o procedimento tramita sob segredo de justiça, razão pela qual todos os esclarecimentos necessários estão sendo prestados exclusivamente às autoridades competentes. Os advogados de Marcela afirmaram que ela é inocente e que confiam na justiça e aguardam o desfecho do caso com a responsabilização dos verdadeiros culpados. A defesa de Amanda também nega a participação dela nas mortes. O que acontece com a Amanda é que a proximidade dela com o Marcos Vinícius, ela teve um relacionamento com o Marcos Vinícius, a colocou no campo do suspeito. Conversei com a Amanda olho a olho e a percepção que eu tive é de estar diante de uma pessoa que está sendo injustamente acusada. Nós viemos até onde o Marcos Vinícius mora. O endereço dele é neste apartamento, em um bairro simples aqui de Águas Lindas, cidade goiana, no entorno de Brasília. Aqui pela vizinhança, todos foram pegos de surpresa. A gente se passava, dava bom dia e tal, só isso, mais nada. Pra mim, era um cara muito calmo, entendeu? É uma surpresa pra gente, né? Ser vizinho da gente, a pessoa. A grande pergunta ainda a ser respondida pela investigação é a motivação dos crimes. Para isso, os peritos do Instituto de Criminalística estão trabalhando na extração dos dados de pelo menos 6 equipamentos eletrônicos, computadores e celulares que foram apreendidos com os suspeitos de cometerem os crimes. Em nota, o Hospital Anchieta esclarece que figura no caso na condição de denunciante e vítima, e não de investigado ou réu, colaborando continuamente com as apurações policiais, e manifesta sua profunda solidariedade e tristeza em relação às vítimas e a seus familiares,
reconhecendo a gravidade e o impacto humano irreparável dos fatos. Marcos Vinícius trabalhava como técnico de enfermagem havia 5 anos e passou por vários hospitais. Agora a polícia investiga outras mortes nos hospitais em que os suspeitos trabalharam. 8 famílias já fizeram denúncias de mortes de parentes. Bom, nós vamos fazer cruzamento de dados de mortes ocorridas no dia dos plantões deles. Aí fica a dor da família, né? Sentimento aí de injustiça. Estamos muito abalados e consternados e sentindo muita falta dele. E queremos justiça. Como é que você leva seu pai no hospital para tratar? Aí tem uma equipe lá, tá lá para atender ele, para matar ele. A gente está vivendo um filme de terror da vida real.